A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe em nome do Senhor. Quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem falado ao meu espírito. Eu quero pegar como base bíblica o livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, onde fala sobre o milagre do azeite. E também vou querer comentar alguma coisa a respeito de Elias ser alimentado por corvos e depois por uma viúva. Então, 2 Reis capítulo 4, do versículo 1 ao 7, está escrito: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus. Observando esta mensagem aqui, e não vai ser o assunto que eu vou tratar aqui, mas eu levantei aqui 3 pontos importantes. O esposo desta mulher, ele era um servo do Senhor. Ele estava sendo instruído pelo profeta e aprendia a respeito das coisas de Deus. Então ele estava tendo um crescimento espiritual e provavelmente ministerial. Mas me parece que ele teve alguma dificuldade no crescimento pessoal e profissional, na parte financeira. Ele era um homem espiritual que deixou dívidas para a sua família. Essa é a primeira observação que eu faço. Eu não vou entrar neste assunto, isso é para outro momento, mas nós temos que prestar atenção nisso. De repente nós estamos sendo instruídos espiritualmente, tendo um crescimento espiritual, um crescimento ministerial, mas as coisas que tratam da parte pessoal, profissional, financeira, as coisas de casa, às vezes deixam a desejar. E Deus quer que a gente cresça em todas as áreas de nossas vidas. Ele era um homem espiritual que deixou dívidas para sua família. Segundo ponto, como é importante nós sermos pessoas sociáveis, principalmente com nossos vizinhos. Porque esta mulher, pela sociabilidade dela com a sua vizinhança, ela conseguiu muitas vasilhas para poder colocar o azeite. Então, não é bom andar sozinho, não é bom se isolar, é bom fazer amigos. Quem tem amigos, olha, tem tudo, hein? Tem tudo. E o terceiro ponto é que houve um trabalho familiar aqui. Essa mulher viúva e seus filhos
foram lá buscar as vasilhas na vizinhança e se fecharam dentro da sua casa e fizeram o que o profeta pediu para eles fazerem. Então, houve um trabalho em família. Amém? Isso é assunto para outro momento. O que eu quero compartilhar com vocês é sobre que Deus está levantando pessoas que ouvem. Deus está levantando pessoas que ouvem. Tiago diz que o homem esteja pronto para ouvir. O homem tem que estar pronto para ouvir. Os filhos de Deus têm que estar prontos para ouvir. E esse é um tempo, eu creio nisso piamente. Eu creio nisso muito forte no meu espírito, porque é isso que o Espírito Santo vem me falando há já algum tempo. Em meio a toda a luta que eu passei, em meio a toda a solução que ele trouxe, porque foi ouvindo ele e fazendo o que ele me mandou que os meus problemas estão sendo solucionados. Certo? Então, Deus está levantando pessoas que ouvem. E lá em Apocalipse, a carta às 7 igrejas, fala, no final da mensagem de cada uma delas, diz que bem-aventurado é o homem que ouve, né? O Espírito, né? Que nós devemos ouvir o Espírito Santo, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando às igrejas. Amém? Então, Deus está levantando pessoas que ouvem a voz do Espírito e que reconheçam que essa voz é de Deus e acreditem naquilo que Ele está falando e façam aquilo que Ele estiver mandando. Essas pessoas que ouvem e que Deus está levantando dentro das casas, no meio da rua, dentro das prisões, em qualquer lugar, porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele vai levantar pessoas. Se nós tivermos ouvidos para ouvir a voz do Espírito e reconhecer que é Deus que está falando conosco, essas pessoas vão fazer uma grande diferença aonde elas estiverem. Essas pessoas que têm ouvidos, que ouvem a voz do Espírito, que reconhecem a voz do Senhor, elas cumprirão os propósitos de Deus por meio de manifestações sobrenaturais. Amém? Deus fala, a pessoa entende que é Deus que está falando, crê no que Ele está falando e faz o que Ele está pedindo. E sempre o que Ele pede é a parte mais fácil e mais simples. Mas é preciso aprender a ouvir a voz do Espírito. Essas pessoas que ouvem a voz do Espírito receberão uma unção. Unção, para mim, é um respaldo de Deus, é o consentimento de Deus e o apoio e o suporte de Deus para a realização de algo que Deus quer de nós. Essas pessoas que ouvem a voz do Espírito receberão uma unção na união a Deus de uma forma singular. Assim como o povo judeu, o povo hebreu, ouviam a Deus no passado e Deus usou aquele povo para fazer manifestações sobrenaturais, assim também o mundo saberá por meio dessas pessoas que ouvem que há somente um Deus verdadeiro. E nós devemos fazer parte disso. Nós precisamos começar a ouvir, a treinar o nosso ouvido espiritual para reconhecer a voz de Deus, ouvir a voz, crer na voz e fazer o que a voz manda. Amém? Que você esteja dentro disso. Que você seja um desses que Deus está levantando.
que ouvem a voz do Espírito, que começam a aprender diretamente com Deus aquilo que Deus tem para cada um de nós. Samuel por 3 vezes ouviu a voz do Senhor e ele foi procurar o seu líder, achando que era ele que estava chamando. Na 4ª vez, quando Deus falou e orientado pelo seu líder, ele entendeu que era Deus que estava falando com ele. E a partir dali, aquele menino, o Samuel, se tornou um grande profeta de Deus. Tudo o que ele falava acontecia. Os mais velhos tinham respeito por eles. Inclusive temiam ele quando ele chegava em algum lugar, porque sabia que quando ele vinha e trazia uma palavra, as coisas aconteciam. Amém? Receba essa profecia no teu espírito e haja com fé naquilo que Deus te falar. E se prepare para ver coisas extraordinárias acontecerem. No texto em estudo, 2 Reis do 4, do versículo 1 ao 7, ali Deus fala com Eliseu. A viúva foi procurar Eliseu e Deus falou com Eliseu e Eliseu creu, por isso ele falou. E ele deu a orientação simples para aquela viúva judia, para aquilo que ela tinha que fazer. E aquela viúva ouviu e entendeu que era o Espírito Santo falando por meio do profeta Eliseu. E ela creu e ela fez conforme ele mandou. E o extraordinário aconteceu. Em 1 Reis, capítulo 17, também tem a história de Elias, o profeta antecessor de Eliseu. Deus falou com Elias a respeito da seca que haveria 3 anos e meio em Israel e arredores por causa dos pecados de Israel. Deus providenciou a alimentação do profeta falando com corvos. Os corvos ouviram a voz de Deus e entenderam que era Deus que estava falando, e os corvos por 1 ano sustentaram, levando pão e carne de manhã e de tarde para o profeta. E depois Deus fala com uma viúva pagã, uma viúva gentia, uma viúva que não era do povo do Senhor, e orientou ela a sustentar ao profeta Elias. E as 2 histórias mostram que essas 2 viúvas, uma judia e uma gentia, elas tinham pouca coisa dentro da sua casa. Uma tinha um pouco de azeite e a outra tinha um pouco de farinha num jarro. E Deus usou o pouco dessas mulheres viúvas para que milagres, coisas extraordinárias acontecessem. Deus falou com Elias, Elias entendeu que era Deus que estava falando com ele e obedeceu. A viúva judia também, Elias ouviu a voz do Senhor, os corvos ouviram a voz do Senhor e a viúva gentia ouviu a voz do Senhor. Amados, prepare-se. Fique atento na voz do Senhor. Deus continua falando. Ele fala através dos profetas, ele fala através de pessoas, mas ele fala diretamente. Alguém vai ter que ouvir e falar para que alguém ouça e faça como está sendo mandado. Mas há situações em que Deus fala diretamente com alguém. Que eu e você estejamos incluídos nisso. Amém? Isso é profético para nossas vidas. Receba da parte de Deus. Afine a tua audição. Afine o teu espírito. Prepare ele. Deixe ele pronto para ouvir a voz do Senhor.
que seja uma frequência modulada em que não haja nenhum ruído, nenhum barulho externo e nenhum barulho interno dentro da tua mente, dentro do coração que venha impedir de você discernir a voz do Espírito de Deus. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra. E eu reforço, Deus está levantando pessoas que ouvem, que eu e você seja uma dessas pessoas. Nós vamos fazer diferença aonde nós estivermos. Creia nisso. As pessoas vão te procurar na tua casa, as pessoas vão te procurar no local onde tu trabalha, as pessoas vão te parar na rua, as pessoas vão querer receber de Deus através da tua vida. E você não vai parar só em falar a elas o que Deus está te falando, mas você ensinará essas pessoas a ouvirem diretamente a Deus. Você ensinará essas pessoas a dependerem exclusivamente de Deus. Você vai treinar essas pessoas para que elas aprendam a ouvir de forma direta a voz do Senhor e que isso se reproduza em outras vidas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus está procurando pessoas que têm ouvidos para ouvir. Que você seja uma dessas pessoas. Que eu seja uma dessas pessoas. E você vai ver grandes coisas acontecerem na tua vida, através da tua vida, aonde tu estiver. As pessoas vão te procurar na tua casa, as pessoas vão te procurar no teu emprego, as pessoas vão te parar na rua. Receba esta profecia, receba esta palavra. Deus está levantando pessoas que ouvem a voz do Espírito. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te dê o discernimento da voz do Senhor. Que Ele coloque fé no teu coração, crendo que é Deus que está falando contigo. Que você acredite naquilo que você estiver ouvindo. E que você faça aquilo que o Espírito te mandar fazer. E prepare-se para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Amém? Um forte abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus.